Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado, de descanso, de comunhão em família, para que a gente possa ter energias renovadas para essa nova semana que se inicia. Bom, gente, nossa aula de filosofia de hoje, ela será uma revisão para que a gente relembre ou então tire alguma dúvida dos conteúdos que foram escolhidos para nossa avaliação. Então, nós vamos iniciar a revisão na página 27, como vocês podem perceber, no tópico A Filosofia e Sua Crise. Além dele, nós também teremos como assunto da nossa avaliação existencialismo, o homem está condenado a ser livre, e a angústia e filosofia da existência, tá? Porque esses três conteúdos, eles estão interligados dentro aqui do nosso tema maior, que é a filosofia da existência. Primeiro, nós analisamos a crise, porque vocês verão que a crise é um impulso que acaba estimulando as pessoas a mudar a sua vida, a mudar a sua trajetória, a experimentar novas sensações. Então, a crise, ela impulsiona o ser humano a mudar de posição, a mudar de atitude. E aí nós temos as concepções do existencialismo, né, que o homem está condenado a ser livre, a existência do homem é a liberdade. E nós chegamos, graças a essa liberdade, né, que o homem tem, nós chegamos na angústia, que é uma outra concepção filosófica que vai ser desencadeada depois da crise, depois do existencialismo, porque o ser humano vai se questionar a respeito de muitas situações que ele pode controlar, situações que ele não pode controlar, e isso vai afetá-lo profundamente, né? Então, começando aqui na página 27. A palavra crise tem hoje vários sentidos, entre eles o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente, por exemplo, ruptura de um equilíbrio, que aí nós temos uma crise nervosa, um estado de dúvidas e incerteza, nós temos uma crise moral, tensão e conflito, nós podemos ter uma crise política, o de complicação, uma crise diplomática, e assim nós temos diversos exemplos. Então, o que é a crise? A crise nada mais é do que uma ruptura do estado de uma pessoa, de uma coisa. Então, antes ele se comportava de uma forma e aí depois da crise passou a se comportar de uma outra maneira totalmente diferente. Esse ano de 2020, por exemplo, ele veio para nos desencadear diversas crises, né? O ano em si já iniciou com a ameaça de uma terceira guerra mundial, né? Depois disso nós tivemos outras tensões, chegando à crise, né, de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, o ano que nós estamos vivenciando, nesse momento, é um clássico exemplo de momento de crise, né? Ele chegou para nos mostrar como que a crise atua, como que a crise funciona para a existência do ser humano. O termo crise é originário do grego krinos, que tem o sentido de separar, triar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Assim, crises, enquanto ato de separar, distinguir, escolher e interpretar, é inerente a toda atividade racional, ou seja, a crise vai acontecer. Você não sabe em qual momento da sua vida ela ocorrerá, mas a certeza é que nós, seres humanos, dentro da nossa existência, estamos à deriva, ou seja, em algum momento nós teremos que enfrentar essa crise. Nós teremos que ou aceitar essa crise ou aprender a conviver com os desdobramentos que essa crise pode proporcionar. E existe crise, como eu disse para vocês no início, em diversas áreas, inclusive na própria filosofia. Os pensadores, os filósofos, quando fazem questionamentos a respeito da sua existência, acabam chegando, né, nesse momento de estabelecer, mas o que eu pensei a respeito disso? Está certo o meu pensamento? Está equivocado? Está errado?
Então, a crise ela não só faz parte de uma concepção humana, né, de situações do nosso cotidiano, da nossa vida, como também faz parte aqui da filosofia, né? Também está interligada aos conceitos filosóficos. Nós temos um exemplo na página 29 que ilustra bem essa situação, né, de crise. Pensemos no nosso nascimento. Não é ele mesmo uma crise, um separar-se? Em outras palavras, o vir a ser que observamos empiricamente é uma crise da qual temos ampla consciência. A gênese de cada coisa é um processo de crise, no qual cada coisa, ao adquirir sua identidade, separa-se das demais, se tornando singular. Então, o fato da pessoa nascer já traz em si uma crise. Porque, imagine, o bebê está ali no ventre da mãe, está ligado com ela, né, através do cordão umbilical, e está ali num ambiente que ele conhece, o único ambiente que ele conhece. Ele está ali dentro se desenvolvendo, crescendo, né, conhecendo o mundo através da mãe, porque ele está ali dentro do ventre. É comprovado cientificamente que existem algumas sensações que o bebê consegue, né, sentir. Então, ele está ali dentro, aprendendo sobre o mundo a partir daquela concepção. Quando a criança nasce, ela é brutalmente colocada nesse mundo. Esse processo de nascimento já traz em si uma ruptura, porque a criança estava acostumada a ter aquele ambiente, né, quentinho ali, confortável, guardadinho, e aí do nada ela precisa respirar por conta própria, ela ouve a própria voz, ela consegue de uma só vez ter todas as percepções do ambiente, né, a audição, depois vai ter a visão, o tato, olfato. Então tudo isso de uma vez assusta. E tudo isso representa ali naquele momento uma crise, porque houve uma ruptura da condição humana que a criança estava antes para a condição que ela terá a partir de agora, sendo um ser único, não mais ali preso, não mais ali dependente, né, de um outro ser que era a sua mãe, mas a partir de agora um ser único que vai crescer, que vai ter suas próprias experiências, que vai ter as suas próprias discussões, os seus próprios questionamentos. Então, tudo isso é muito interessante a gente perceber, porque quando se fala em crise, as pessoas costumam lembrar só da crise política, só da crise econômica, e não existem só esses tipos de crise. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a enfrentar crises em todas as áreas da nossa vida, sob todas as circunstâncias, desde que a crise obedeça ali ao seu sentido primário, que é a ruptura. Uma ação estava acontecendo de certa forma, de determinada maneira, e ela passa a acontecer de uma outra maneira. Ali houve crise. Tá? Guardem bem esse conceito de crise. Crise é uma ruptura, ou seja, você quebra um ciclo, você desfaz uma sequência, né? Você interrompe um processo que estava em andamento e isso promove ou ocasiona a crise. Certo, gente? Então, agora passando para a página 30, nós chegamos no existencialismo. Apesar de sua fama de pessimista, o existencialismo, na verdade, é apenas uma filosofia que não faz concessões. Coloca sobre o homem toda a responsabilidade por suas ações. Então, vamos lá. De acordo com o existencialismo, que é uma corrente filosófica, nós, seres humanos, somos plenamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, sem abrir exceção. Tudo que nos acontece, de acordo com essa corrente, tudo que nos acontece, nós somos os responsáveis diretos, ou seja, as pessoas que fizeram com que aquilo acontecesse. O escritor, filósofo e dramaturgo francês Jean-Paul Sartre, maior exponente da filosofia existencialista, parte do seguinte princípio, que a existência precede a essência. Com isso, ele quer dizer que o homem primeiro existe no mundo, depois realiza-se, define-se por meio de suas ações e pelo que faz com a sua vida. Então, a nossa existência
é precedida pela nossa essência, tá? Ou seja, eu estou aqui no mundo, eu sou um sujeito dentro desse universo, mas o que vai definir a minha vida não é o fato de eu estar aqui, e sim o fato de quais as ações que eu irei tomar para poder dar prosseguimento ou seguimento à minha vida. Então, se eu tomo decisões que me levam para um caminho positivo, então ali a responsabilidade é minha. E que bom, né? Que eu tomei decisões boas que me levaram para um caminho positivo. Mas também existe a possibilidade de que eu tome decisões ruins que me levem para um caminho errado. E aí, de quem é a culpa? A culpa é do destino? A culpa é do cosmos? A culpa são dos deuses? Não. Nesse momento a culpa é minha. Tanto a culpa era minha quando eu tive uma tomada de decisão positiva, né, que me levou para um caminho bom, quanto a culpa é minha quando eu tenho a tomada de decisões negativas me encaminhando para o caminho ruim, entenderam? Então não importa o que você faça, qualquer uma das suas ações será de inteira responsabilidade sua, certo? Nós temos o próximo tópico que enfatiza esse pedacinho que eu falei para vocês. Somos os responsáveis por nossa existência. Eu não escolho nascer no Brasil ou nos Estados Unidos, pobre ou rico, branco ou preto, saudável ou doente. Eu sou jogado no mundo, eu existo. Mas o que eu faço da minha vida, o significado que dou à minha existência é parte da liberdade da qual não posso me furtar. Posso ser escritor, poeta ou músico. No entanto, se eu sou bancário, esta é a minha escolha. É parte do projeto que eliminou todas as outras possibilidades. Ou seja, escritor, poeta, músico, e concretizou uma, que é bancário. Então entendam, todas as nossas ações, querendo a gente ou não, elas vão fazer com que o nosso futuro seja decidido, o nosso destino seja traçado. Porque dentro do existencialismo nós não podemos culpar ninguém. Então, por isso que no texto diz, eu não escolhi nascer no Brasil, não escolhi nascer nos Estados Unidos, nem pobre, nem rico, nem branco ou preto. Mas a forma como eu vou levar a minha vida a partir de então vai fazer com que todas as outras áreas, todas as outras decisões da minha vida sejam pautadas naquilo, tá? Então, quando vocês virem a expressão existencialismo, ou então quando vocês se depararem com uma pergunta sobre esse conteúdo do existencialismo, vocês vão lembrar de quê? De que todas as ações do homem estão interligadas e que o homem é diretamente responsável por tudo aquilo que acontece com ele, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Não existe aqui destino, não existe predestinação, ou seja, uma coisa que já está traçada, que vai acontecer de uma forma ou outra. Não existe a interferência dos deuses, entenderam? Nessa corrente, na corrente existencialista, o homem é totalmente responsável por tudo que acontece com ele, certo? Então, gente, nós chegamos aqui na página 31 para tratar sobre o último tópico que está relacionado às nossas avaliações, que é como a angústia está relacionada aqui à filosofia da existência. Lembrando, a crise está ligada à filosofia da existência. O existencialismo é a corrente filosófica que traduz a filosofia da existência. E aqui a angústia é outra concepção que está ligada à filosofia da existência, né? Aqui na página 31, nos diz o seguinte: em linhas gerais, podemos dizer que Kierkegaard, gente, é um nome totalmente estranho, perdão aí pela pronúncia incorreta, se for incorreta, né? Considera a angústia como a consequência da liberdade. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Isso fica mais claro quando observamos a análise do filósofo sobre o conto que relata a queda de Adão. Como podemos constatar no livro de Gênesis, Deus proíbe Adão de comer o fruto da macieira. Porém, Adão não conhece o mal.
pois o mal só pode ser conhecido depois que o experimentamos. Dessa forma, a personagem do Gênesis não compreende as palavras do ser absoluto. E comprovamos que Adão, quanto ao que pode, não tem ideia alguma. De outro modo, estaríamos, o que acontece habitualmente, a pressupor já a consequência, isto é, a diferença entre o bem e o mal. Adão não sabe que comer a maçã é desrespeitar a Deus, dado que o seu estado é de ignorância. Qualquer palavra que o Ser Supremo disser será ininteligível para Adão. Assim, Adão não sabe que comer a maçã é um ato proibido. Mais que isso, Adão não sabe o que é pecar. Não devemos esquecer que a personagem está no estado de inocência, visto que ela desconhece o significado da palavra pecado. Então, relembrando lá o que o filósofo fez. Ele comparou a angústia com o momento da queda de Adão e Eva lá no jardim. Vocês sabem que Deus entregou, para Adão e Eva o cuidado do jardim do Éden por completo. A única função, no caso, não a função, mas o único impedimento que Adão e Eva teriam eram simplesmente esse fruto da árvore que estava no centro do jardim. Essa era a única coisa que eles não poderiam fazer, O fruto era a única coisa que eles não poderiam comer ali dentro do jardim. Então, de acordo com o filósofo que nós acabamos de analisar, a angústia ela vai surgir depois que a pessoa vai ter esse conhecimento. Ou seja, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, entenderam que havia um pecado, aí sim a angústia nasce. Aí é que eles conhecem a angústia e entendem o que é a angústia. A angústia vem como consequência do pecado, da escolha errada que eles fizeram dentro do jardim. E isso fica claro para a gente aqui na página 33, no terceiro parágrafo, que ele diz o seguinte: a angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer a maçã. E a consequência disso é o pecado. Desrespeitar a ordem divina é pecar. A partir desse momento, podemos notar que Adão é livre para o pecado. O pecado pode se estabelecer, torna-se concreto. No entanto, a responsabilidade é do indivíduo. Ou seja, a transformação da possibilidade para a realidade do pecado é realizada pelo indivíduo. Quando o homem toma consciência desse fato, então ele sentirá a angústia. Então, até o momento que Adão e Eva estavam lá dentro do jardim e não comeram do fruto proibido, eles sabiam que o fruto proibido estavam ali respeitando a ordem divina, eles estavam na suspensão, ou seja, eles não sabiam o que aquilo ali iria originar ou o que comer o fruto iria causar. Quando se tem ali o consumo do fruto em si, quando Adão e Eva comem de fato a maçã, aí eles percebem que pecaram. E é nesse momento, quando eles perdem a ignorância, ou seja, quando eles têm conhecimento do que fizeram e de qual é a consequência daquele ato, eles começam a sentir o quê? A angústia. Tá, gente? Então, a angústia também está ligada à nossa existência. Por quê? Se no existencialismo nós somos responsáveis por todas as nossas ações, então, um momento ou outro, nós iremos tomar atitudes erradas, tomar escolhas erradas, caminhos errados, e essas escolhas ruins e esses caminhos errados é que irão nos trazer a angústia. A angústia por ter tomado uma decisão e ter caído num caminho errado, a angústia por não ter tomado aquela decisão e aí ficar na suspensão sem saber qual que seria o correto, já que eu não escolhi. Então, a angústia vai se mostrar para o ser humano das mais diversas formas possíveis. Certo, gente? Então, aqui nós encerramos a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham tirado alguma dúvida. Qualquer coisa, eu estou disponível no PV, tá bom? É só me chamar lá. E bons estudos, boa avaliação para vocês. Façam a leitura com calma de todas as questões, interpretem tudo direitinho que vai dar certo. Ok, gente?
Então, até a nossa próxima aula.